Gente, hoje vamos falar sobre economia criativa. Você sabe o que é? Como ela pode estar relacionada com a engenharia? Você sabia que a engenharia pode ser definida como a aplicação do conhecimento científico para resolver problemas e criar soluções para a sociedade? E para falar sobre esse assunto, está aqui hoje conosco Daniel Mota, especialista em cidades criativas pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em urbanismo pela Unicamp. É um prazer recebê-lo aqui novamente no EJ Conecta, Daniel, e faço uma primeira pergunta. Qual a definição de economia criativa? Então, Silvio, economia criativa dá para a gente definir de uma maneira bem direta como esse ciclo de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usa a criatividade e o capital intelectual como insumo. Diferente da economia tradicional, que usa basicamente a força bruta, né, a manufatura, né, os recursos, o hardware, né, da terra. A economia criativa está mais interessada no software, né, nas ideias e no que é intangível dentro da economia. Se a gente pensar que economia, a base da economia é a criação, é a inovação, né, o que diferencia a economia tradicional da economia criativa? Exatamente essa capacidade de lidar com a cultura, com a arte, com a inovação dentro de processos econômicos ou relacionados ao território, principalmente. Acho que essa é uma definição boa para a gente começar a conversar. E pelo que você está falando, basicamente ela agrega, então, só a parte de prestação de serviços. Você entende que ela poderia agregar a parte do comércio, por exemplo? Também, claro. Porque a forma da gente lidar com a economia é um setor, é um ramo das humanidades. Então ela lida com a relação entre seres humanos a partir da produção, da sua produção, né? Então, seres humanos produzem coisas e trocam essas coisas a partir da sua relação pessoal, né? Ou da sua relação social. As formas como essa produção e essa comercialização se dão variam de sociedade para sociedade, de lugar para lugar, de território para território, né? Então, essa produção está intimamente relacionada às manifestações das pessoas, dessas sociedades, e na sua relação com o território e na relação interpessoal, social, que se dá entre esses entes, né? Então, não só as produções vão ser para a economia criativa, não só as produções, as formas de produção vão ser primordiais e fundamentais, como também as formas de distribuição e de comercialização dessa produção, né? Ela é baseada, ela é fundamentada na cultura das pessoas, na forma como as pessoas se comunicam e se relacionam socialmente. E a origem da economia criativa? Da onde que ela surgiu, esse termo? Como que surgiu isso daí? Então, a ideia de exploração econômica da cultura existe desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo, mas a conformação da economia criativa surge primeiro em 1994, na Austrália. O primeiro-ministro australiano, vendo que a digitalização do mundo era real e estava acontecendo, ainda a gente está falando de um mundo meio que pré-internet comercial, 94. Exatamente. Né? Eles começaram a perceber essa movimentação da digitalização, da chegada da internet como uma forma de revolucionar a relação social, né, e de fazer a globalização efetivamente acontecer, e preparou um plano de economia baseado na cultura, de salvaguarda dos valores tradicionais da comunidade australiana e de potencialização desses valores como produto para fortalecer a identidade australiana nesse mundo que estava aparecendo, né, que estava surgindo da globalização. Então eles tiveram a ideia, eles viram que, poxa, o mundo vai globalizar, as fronteiras vão cair, como que a gente se preserva disso e como que a gente se coloca nesse novo mundo a partir das nossas bases. Exato. Então, esse plano tem muita coisa assim de, não, vamos produzir, pegar todo o nosso acervo de bibliotecas e tal e transformar em CD-ROM.
Vamos digitalizar todas as nossas manifestações, vamos gravar todos os nossos cantos, todas as nossas formas de falar, as nossas formas de comer e tal, e vamos transformar tudo isso em CD-ROM e disponibilizar em computadores com kits multimídias para o mundo. E esse plano é tanto um plano de salvaguarda cultural como um plano de produção econômica. A gente vai colocar a Austrália para o mundo a partir das nossas bases. Então, em 94, esse foi o primeiro plano de economia criativa, né, que surgiu. Em 97, o Tony Blair assume a Inglaterra. Aí na Inglaterra. Né, e aí ele chama os maiores pensadores e produtores de cultura e de produtos culturais, né, da Inglaterra, do Reino Unido, naquela época, formam um comitê de elite, assim, né, de selecionados. De notáveis. De notáveis, era isso. E elabora um plano de reconstrução da economia inglesa a partir dos valores culturais e dos bens culturais do Reino Unido. Né? E eles elencam 13 setores que eles definem como fundamentais para essa reestruturação econômica a partir da cultura britânica e uma série de programas e incentivos para esses 13 setores fundamentarem uma revolução na economia britânica. Tem muita discussão a respeito de se isso funcionou ou não, se isso é viável ou não, mas acho que dá para a gente falar que o melhor produto que eles conseguiram produzir a partir desses 13 setores foi a ideia de economia criativa e exportar isso para o resto do mundo. A partir dessa discussão, surgiu primeiro uma ideia de uma moeda dessa economia criativa, que é o direito autoral. Então, o que vai definir como que a gente dá valor para isso ou não, para os ingleses, é a ideia do direito autoral e da preservação do direito autoral como bem quase que sagrado. Né? E tem uma série de problemas com relação a isso. Né? E o segundo grande passo que eles dão é de vincular isso, de certa forma, ao território. Essas pessoas que vão produzir esses valores culturais, esses bens culturais, que vão estar protegidos pelo direito autoral, vão ter que produzir isso em algum lugar. Né? Isso não vai estar na rede, na nuvem, né? Vai estar em algum lugar. Então, se a gente conseguir aglutinar essas cabeças, esses cérebros pensantes, num território, num lugar, a gente potencializa essa produção desses bens, e como essa vai ser a moeda de troca do futuro, e como a gente está vendo que mais ou menos é isso que está acontecendo, né? Lugares que tiverem esses cérebros aglutinados vão ter mais chances de se dar bem na economia do século XXI. E daí surge a ideia de cidades criativas, né, de territórios criativos, e toda uma discussão que começa a se desenvolver a partir dos anos 2000, né, com prós e contras muito bem demarcados a partir daí, para desenvolver essa ideia de uma economia baseada no conhecimento e na inovação a partir da cultura dos lugares. Okay. Nós estamos aqui na Associação dos Engenheiros, né? Nosso público também, nós temos no quadro da sociedade e associados arquitetos. Como que você enxerga que a economia criativa poderia abarcar a engenharia e a arquitetura? Eu acho que dentro do ciclo de produção da economia, né, desde a produção, das fases de produção. Então, como que a gente, pensando muito na inovação, né, no caráter da inovação, atrelado ao território e ao conhecimento deste território, né, desta sociedade nesse território. Como que a gente consegue inovar na elaboração de procedimentos, de processos e de protocolos de construção que sejam mais sustentáveis, menos agressivos, mais relacionados com as nossas características e que digam mais e melhor sobre nós do que a gente ficar imitando processos, protocolos, procedimentos, modelos existentes e que não tem nada a ver com a gente. Né? Então, por exemplo, os nórdicos têm os melhores processos e procedimentos de construção, né? São excelentes, mas lá neva. Lá eles passam 6 meses, né, abaixo de 10 graus. A gente bota um modelo de construção desses aqui e a gente não consegue ficar dentro da casa, porque ela é quente, porque ela não ventila, porque ela é escura, né? Porque ela precisa de luz artificial o tempo inteiro. Né? Então, como que a gente consegue pensar
os nossos materiais, o uso dos materiais que estão próximos da gente. Ah, não, porque a gente precisa usar um material agora, um polímero que vem, que tem que vir lá da exploração do petróleo. Não sei o que lá. Não, mas a gente precisa usar esse polímero. Não dá para a gente pensar em outros materiais mais adequados à nossa natureza, aos nossos recursos naturais, a forma de comunicação com a nossa sociedade, que sejam mais adequados à nossa realidade do que ficar pensando na placa que vem de não sei de onde e tal, né? Acho que esse é um primeiro processo. O segundo processo é a gente entender para quem a gente está falando. Porque, Perfeito. por mais que a gente sonhe e tenha mercado até para casa de milhões, para condomínios, eu acho que o grosso do nosso mercado ainda não acessa esse tipo de produto. Então, como que a gente consegue fazer produtos que sejam de qualidade, que sejam tecnicamente bem feitos, que tenham desenhos arquitetônicos bem elaborados e tal, mas que atendam o grosso da nossa população. Se a gente for pensar aqui em Jundiaí, a gente está falando de uma população de 2 a 3 salários mínimos. O grosso da nossa população, Perfeito. né, tem uma renda de 2 a 3 salários mínimos. Então, ótimo, todo mundo acha lindo fazer aquela casa de revista, o condomínio que vai, né, ter as certificações todas maravilhosas, né, mas eles não vão estar vendendo para o grosso do nosso produto. Acho que do nossa população. Acho que uma das diferenciações necessárias que a gente tem que fazer, a hora que a gente está falando de economia criativa e de produtos criativos ou relacionados à economia criativa, é que eles têm que estar atrelados ao território, aonde a gente está e para quem a gente está falando. Né? Ah, mas eu quero fazer a casa inteira de vidro com pé direito, não sei o que lá. Mas não dá. Né? O nosso contexto não é esse. Né? O nosso contexto é outro. E a gente estudar e aprender quais são os nossos contextos, quais são as nossas matérias-primas, quais são os nossos processos, quais são os nossos mercados, desculpa, é um passo fundamental para a gente começar a entrar nesse cenário, nesse contexto do século XXI, da economia do século XXI. Quando você fala em apropriar o território, me fez pensar numa coisa. Jundiaí está passando por isso e eu quero crer que muitas das cidades, São Paulo a gente sabe também, com um centro, vamos dizer, entre aspas, abandonado. No seu entendimento, a economia criativa poderia ser uma ferramenta para incentivar a reocupação, acho que a palavra mais certa seria talvez requalificação dos centros das cidades? Sim, principalmente se a gente abandonar a ideia de que um grande empreendimento icônico ou um grande arquiteto internacional vai ser o responsável por fazer esse tipo de transformação. Ah, então vamos fazer um prédio, vamos contratar um prédio da Zaha Hadid para fazer aqui, ou vamos chamar o Yangel, e aí a gente vai conseguir, com as ideias deles, aplicando os modelos deles, fazer o centro requalificar, né? Então a gente tem, sei lá, o Sorro em Nova York, o Guggenheim em Bilbao, né, como Barcelona e as Olimpíadas, né, como grandes chamarizes desse tipo de transformação territorial a partir dessas ideias, né? E eu sou bastante refratário a isso. Acho que, na verdade, a gente vai requalificar as nossas culturas e as nossas territorialidades a partir das nossas culturas e da nossa territorialidade. Né? A hora que a gente começar a entender que quem vai morar no centro de Jundiaí hoje em dia são pessoas diferentes das que moraram há 70, 80, 90 anos. Perfeito. Quando era ocupado, quando era, né, de outra forma. E talvez a gente precise entender que o centro é um lugar de morar, não é um lugar só de comércio. Né? O esvaziamento dos centros, se dá, de uma certa maneira, em grande parte, porque a gente abandonou a ideia de que o centro é um lugar de moradia. Os centros, não só o centro de Jundiaí. Né? Os centros são lugares de moradia, não só de comércio. Né? Então a gente precisa repovoar o centro com moradia, principalmente. Né? Aí a gente consegue começar a repensar como que a gente vai fazer essa moradia. Porque tem também essa ideia de que é o dinheiro, o grande capital que vai remodelar e vai requalificar esses lugares. E eu desconfio que não é bem por aí, não. Né? A gente tem que adequar. Quem que tem condições de comprar uma casa de milhões dentro de um condomínio perto da Serra do Japi, se não dentro da Serra do Japi, vai se interessar em morar na Baronesa do Japi ou na Rua do Rosário? Acho que ninguém. Nenhuma dessas pessoas. Mas agora, quem das pessoas que tem entre 2 e 3 salários mínimos, renda entre 2 e 3 salários mínimos, ao invés de morar no Medeiros, né, vai se interessar em morar na Rua do Rosário, na Baronesa do Japi? Acho que muita gente. Né?
Então, a gente pensar projetos, contextos, estruturas para repovoar o centro dentro dessa perspectiva, acho que faz muito mais sentido do que a gente falar, não, vamos botar um museu agora, vamos trazer um Guggenheim aqui, o Guggenheim Jundiaí, MoMA Jundiaí, né, vai ser o grande responsável por revitalizar o centro de Jundiaí. Eu não acredito nisso. Ou então, não, vamos trazer agora o Le Cordon Bleu Jundiaí, né, como um grande restaurante, âncora, para trazer movimento. Eu não acredito nisso. Eu acho que o que vai trazer movimento, movimentar a economia, novas oportunidades, inovação de negócios, de construção, de processos construtivos, de escritórios de arquitetura, de engenharia, são as pessoas de Jundiaí. Mas pelo que eu estou entendendo que você está falando, o centro já foi um lugar só para morar. Com o passar dos tempos, ele deixou de ser um local para morar e hoje é só comércio. Talvez para requalificar, como você está falando, estaria trazer de volta o interesse da população em morar, mas não espantar o comércio que está lá. Conviver seria fazer uma mistura disso daí, e a prestação de serviços da economia criativa poderia estar inserida dentro desse projeto, digamos assim. Claro, porque se você pensa que vamos trazer uma população jovem, e eu não estou falando do jovem recém-formado, nada disso, mas vamos pensar uma população de 20 a 50 anos. Dá para chamar essa população de jovem. Tá. Né? Hoje dá. Né? Com certeza. Porque é a população economicamente ativa, que está começando a sua carreira e que está no topo da sua carreira, ou chegando no topo da sua carreira, e pensando agora, nos próximos anos, em se aposentar. Né? Vamos trazer essas pessoas, vamos pensar que os centros vão ser ocupados por essas pessoas. Não mais pela população idosa, nem pela população só universitária. Mas vamos botar esse gap nicho de 20, 30 anos, né? Essas pessoas, com certeza, se tendo condições, né? Condições de preço, de conforto, de segurança, de viabilidade econômica, né? Elas vão querer se instalar no centro, porque é onde você tem infraestrutura, onde você está perto dos lugares, onde você tem as pessoas acontecendo, a vida acontecendo, né? Então, se a gente pensar em formas de estruturar essa remodelação, essa requalificação do centro para essas pessoas, a gente tem muita chance de que essas pessoas, primeiro, se instalem nesses lugares, como moradia, e depois percebam, puxa, não tem mais padaria no centro. Será que eu consigo abrir uma padaria no centro? A minha padaria, hoje, em 2025 ou 2026, que é o ano que eu vou me mudar para o centro, ela tem que ser igual era a padaria de 1950? Ou ela pode ser de outras maneiras? Eu posso, então, me qualificar e aí sim, ir fazer um curso no Le Cordon Bleu de panificação, né? E trazer isso, não a Le Cordon Bleu, né? Mas agora eu vou ter a minha padaria, do Daniel, né? Que estudou e que se preparou para isso e que entende como esses processos estão se dando hoje em dia. E eu vou usar matérias-primas relacionadas à produção nacional ou à produção local. Então eu vou ter produtos derivados de uva, produtos derivados do figo, produtos derivados do morango, produtos derivados da nossa produção local, né? Eu vou conseguir relacionar esses produtos com o que a gente está vivendo. Então, quem foi a baronesa do Japi? Eu consigo criar um produto que se aproprie deste nome e que tenha sentido e relação com isso e que esse valor agregado da história da baronesa do Japi some ao meu produto que eu vou estar vendendo lá, né? E aí eu posso ir criando diversos outros produtos, né? Então, a decoração que eu vou fazer, eu vou precisar ficar imitando a capa que saiu na revista, né? O produto que saiu na revista internacional de arquitetura. Eu posso chamar um arquiteto daqui que vai entender quem foi a baronesa do Japi, que ela é importante para a minha história, para o meu produto. Vou falar da minha família, por exemplo, na padaria, né? Então a padaria vai levar o nome da minha família, como a gente vê em várias coisas aí, né? Sim. Então um arquiteto consegue entender a história da minha família e transformar isso em ambientes, em produtos, em formas das pessoas estarem lá e se relacionarem com essa história, porque minha família pode ter sido importante ou não, pode ser, para mim ela é importante, né? Mas para a cidade, para esse contexto, né? E a gente conseguir transformar isso em identidade e em pertencimento, né, deste comércio para o lugar. Porque Casas Bahia, lojas americanas, Magazine Luiza, tem em todo lugar, tanto faz. Né? Então, muito pouco interessado na família dessas pessoas, na história dessas pessoas. Né? Agora, esse comércio local, que fala da história das pessoas, que a gente conhece as pessoas, que a gente conhece quem são esses produtores, esses produtos todos que estão acontecendo, né? Isso enriquece muito mais, não só o produto que você está vendendo, como a sociedade que você está inserida.
Imagino eu que o Lema, o José Paulo Lema, dono da Americanas, está nem aí para Jundiaí. Ele quer saber se o ponto aqui está vendendo ou não, ou não também, né? Porque deve ser um terceirizado ainda, deve ser uma Uma franquia, franquia. né? Então ele quer saber do royalty dele caindo lá no bolso dele, se está vendendo produto jundiaiense ou não, se faz sentido para o jundiaiense ou não, e tal, tanto faz, como tanto fez, né? Agora, a hora que a gente tem uma sorveteria aqui, puxa, agora eu esqueci o nome, que vende sorvetes feitos com uva daqui de Jundiaí, né? E tem fica ali na Rua do Retiro, esqueci agora o nome da sorveteria, mas ela tem um sorvete que é feito com uva daqui Daqui. de Jundiaí, né? Eu vou lá tomar sorvete porque ele é feito com uva de Jundiaí. Nem é, o sorvete de uva nem é o meu preferido, né? Mas porque tem É uma esse, maneira de valorizar. eu vou lá, né? A gente conseguiria fazer isso com todos os outros setores da economia criativa, música, moda, design, dança. Por que a gente não consegue criar empresas de inovação, de software? A gente estava falando dos galpões de logística ou de data center, né? Por que ao invés disso a gente não estimula que no centro de Jundiaí a gente tenha escritórios, né, de desenvolvimento de software, né, com mão de obra daqui, pensando nas dificuldades dos comerciantes daqui, das pessoas daqui, né? Então, acho que, num primeiro momento, a gente põe essas pessoas para estarem juntas no centro de Jundiaí, ocupando o centro de Jundiaí, e as ideias vão começar a borbulhar a partir daí da demanda que as pessoas vão sentindo do território. Eu falei já aqui, né, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, e que se a gente tem um cenário, um universo de possibilidades de inovação, elas começam a borbulhar, essas ideias começam a aparecer. Pelo que você está falando, então, quer dizer, a ideia seria trazer a ideia o conceito da economia criativa para os jovens, mas eu acho que até os profissionais mais experientes eles podem começar a implementar no seu dia a dia, sair da sua caixinha, da sua zona de conforto, digamos assim, né? Sair da sua zona de conforto e começar a inserir nos seus projetos o conceito de economia criativa, seria isso? Com certeza, porque a criatividade vem da inovação, vem de criar coisas, então vem de inovar. Inovação não é um conceito singular, não é do indivíduo. Você não é um gênio individualmente. Apesar de ter essa ideia, né, de ter essa ideia, não, fulano é genial, né, ele é uma pessoa singular e tal. Não, esse é um conceito criativo, coletivo, porque ele teve que estudar com alguém, ele teve que apresentar isso para alguém, ele teve que ser formado por alguém, Interagir. ele teve que interagir em coletividade. E a coletividade, a sociedade, deu as condições para que ele pudesse sair e extrapolar do grosso, né? Da massa. Né? Na hora que a gente entende que a nossa história ela é coletiva, que a nossa atuação é coletiva, que a gente não está sozinho no mundo, que a gente não está nem separado, como várias vezes a gente é treinado a entender, né? Que natureza e civilização são separadas, elas são juntas, é a mesma coisa, né? Por que a gente não, chama a cidade de civilização e chama o cupinzeiro de natureza, né? O cupinzeiro é a cidade do cupim. Ele foi lá e modificou a natureza, o território dele, transformou aquilo no cupinzeiro, né? É a mesma coisa que a gente faz com a cidade, com o prédio, né? A gente empilha pedra e eles empilham terra, né? Então, a gente se apropriar disso e entender que na hora que a gente olha para o território, que é coletivo, que a gente olha para a sociedade, que é coletiva, para as pessoas coletivas, não tem mais sentido eu ficar fazendo prédio só para mim, dentro do meu lotinho, dentro do meu. Eu preciso estar inserido dentro dessa nova sociedade, desse novo jeito de pensar as coisas. E a inovação vai surgir para todo mundo. Dá para continuar fazendo prédio em forma de caixa de sapato? Dá. Mas a hora que você estiver atento que tem novas formas de construir, tem novas formas de projetar, tem novos materiais, novas ideias, novas necessidades, você vai ter que começar a inovar também a partir do território, a partir das pessoas que estão lá, para quem é o seu público-alvo, para quem você vai construir, né? Isso tudo vai ter que acontecer de uma forma ou de outra. Muito interessante essa abordagem. Daniel, em nome do EJ Conecta, eu agradeço novamente a sua participação aqui, que tenho certeza que trouxe bastante conhecimento para a gente. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Precisando, estamos aí. Ok. As manifestações, opiniões
informações ou declarações apresentadas neste conteúdo são de inteira responsabilidade dos entrevistados, não implicando concordância, endosso ou corresponsabilidade da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, AEJ, ou de sua diretoria, sob qualquer forma.